Oi, tudo bem com você? Aqui é a Letícia da Urina Craft. Seja muito bem-vinda ao nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai conversar sobre 20 coisas que eu queria que tivessem me contado sobre papelaria personalizada antes de eu começar. Então vem comigo depois da vinheta. Bem, quando a gente entra nesse mundo, é lógico que acontece muita coisa, né? A gente acaba descobrindo muita coisa no decorrer do processo que a gente não tinha a mínima ideia de como era antes de começar. Tá? Então eu acabei reunindo 20 motivos, né, 20 coisas que eu acho que teria sido interessante a gente ficar sabendo antes de começar com papelaria, pra gente poder ficar um pouco mais preparada para isso, tá? Vai ser uma coisa bem humorada, tá? Eu espero que vocês se divirtam com os motivos, né, com as coisas que eu selecionei para você. Então, número 1, a gente não tem noção de como tem suprimento caro nesse ramo, né? A gente acha, é só papel, mas, você tem noção de quanto custa uma folha de puro glitter? É muito caro, tem muita coisa muito cara, tem muito suprimento muito caro que a gente não tem a mínima ideia. Então, assim, se a gente soubesse como tem suprimento, né, e papel, e enfim, acessórios caros nesse universo, a gente não tinha a audácia de falar, mas é só papel, mas eu vou entrar nesse ramo, porque é baratinho investir, é baratinho começar nesse ramo, porque não é, tá? Se você quiser trabalhar bem, você tem que trabalhar com suprimentos de qualidade, e isso envolve investir bastante em material e suprimento, tá? 2. Tem muita coisa linda e maravilhosa e você vai à falência se você não se controlar de comprar tudo. Porque tem muita coisa muito linda mesmo, assim, sabe? Você vê todas as fitas, todos os papéis, todos os moldes, cada acessório lindo e maravilhoso para incrementar no seu trabalho e você fica louca querendo comprar tudo. E se você não se controlar, você definitivamente vai à falência, porque você quer comprar tudo. Você quer abarrotar seu ateliê de coisa e simplesmente não tem como, tá? 3. Você vai querer ter aquele ateliê perfeito, lindo, todo com cores combinando, com aquela coisa bem fofinha, cheio de bichinhos e frufrus. Você vai querer ter o ateliê lindo e perfeito que você vê nas revistas, que você vê na internet por aí. Mas nem sempre você vai conseguir, porque, como disse, mais uma vez, é tudo muito caro, tá? E nem sempre a gente tem dinheiro para investir logo de começo para deixar ele com a nossa cara e, assim, aquele ateliê dos sonhos, né? Mas enfim, mesmo que você tenha o tal ateliê dos sonhos, durante a produção ele vai ficar tão zoneado, tão bagunçado, tão cheio de papel picado para todo canto que você mal vai reconhecê-lo, tá? Então, ter o ateliê organizadinho, lindo, maravilhoso, pintadinho, coloridinho, não vai ser algo frequente na sua vida, tá? Sinto te informar. Durante o dia a dia da produção, ele vai ficar bagunçado, tá? Você pode até fazer alguns processos para tentar diminuir essa bagunça, mas a bagunça é um fato, tá? Então você vai ter que ficar arrumando sempre depois para conseguir voltar o equilíbrio, né, do seu espaço, porque senão ele vai ficar bem complicado. 4. Não parece, mas é uma atividade que cansa, tá? Você tem que ficar com o fofômetro ligado no último, você tem que desenvolver a criatividade, né? Desenvolver artes e pensar em como combinar cores e combinar formas e que tipo de arranjo você vai fazer com os arquivos, né? Com os moldes que você escolher. Definir uma festa, um tema, a arte, tudo, isso é uma atividade mental muito intensa, então vai ter hora que você vai estar explodindo de dor de cabeça e você não sabe nem por quê, porque é uma atividade intelectualmente muito desgastante, tá? Então prepare-se, se você tende a ter dor de cabeça e enxaqueca, você vai sofrer bastante, porque é uma atividade que desgasta muito a mente, tá? Parece que não, parece que o trabalho é fácil, mas não é nem um pouco fácil. Uma coisa que não te conta quando você começa, mas que você deveria saber é, trabalhar com papelaria personalizada é muito mais do que só saber cortar papel, tá? É muito mais. Se você quiser realmente trabalhar com isso, você precisa aprender sobre gestão da empresa, você precisa aprender sobre marketing, você precisa aprender sobre fotografia, sobre edição de foto, sobre design para conseguir criar as artes. Tem um universo de coisas que você precisa saber e você precisa investir, né, para aprender se você quiser ter um negócio de sucesso. Então a pessoa acha que, vou começar a trabalhar com papelaria, vou comprar silhuete, ponto, minha vida tá resolvida. Não é isso, tá muito longe disso, inclusive, tá? Você precisa ralar muito em muitos outros aspectos para você conseguir trabalhar com qualidade, né, para você conseguir ter o seu negócio de sucesso. 6. Você precisa saber sacrificar algumas coisas, tá? Principalmente no começo, você vai ter que definir prioridades na sua vida, tanto na sua vida pessoal, né, quanto na sua gestão de tempo, quanto na sua gestão de investimento, né, de alocação de recursos, o que você vai investir primeiro, o que você vai deixar para investir depois. Você precisa fazer muitas e muitas decisões, principalmente no começo. A vida de uma empreendedora criativa é uma vida de escolhas, tá? Escolhas muitas vezes difíceis, escolhas muitas vezes que vão
deixar consequências, né, pessoais, digamos assim, você vai ter menos tempo para a família, você vai ter menos tempo para os amigos, às vezes menos tempo para você gerenciar a sua casa, né, para você cuidar da sua casa, mas são escolhas que uma empreendedora precisa fazer se ela quiser ter sucesso no negócio dela, tá? Então isso é uma coisa também que geralmente as pessoas não contam. 7. Infelizmente, nos grupos de Facebook, principalmente, você vai ver muita gente pilantra, você vai ver muita gente mau caráter, você vai ver muita gente que só quer denegrir a imagem das outras pessoas, que só quer, né, baixar o astral das pessoas. E, enfim, se você se deixar influenciar por isso, você vai acabar ficando mal também, sabe? Principalmente no começo, quando você quer ir lá, quero mostrar minha arte, ver se ficou bonitinha, não, tal. Algumas pessoas não vão saber te dar críticas construtivas e vão acabar te deixando para baixo, tá? Então, você precisa estar preparada para lidar com esse tipo de pessoa, não se deixar abalar e aprender também, né? Você precisa ser humilde para receber as críticas construtivas no intuito de melhorar cada dia mais, tá? A gente não nasce sabendo, muito pelo contrário. Então, a gente precisa estar em constante estudo, em constante melhora se a gente quiser realmente ter um empreendimento de sucesso no futuro. Bem, nos mesmos grupos de Facebook também tem muita gente perdida, que não tem a mínima noção do que está acontecendo. Às vezes ganhou a máquina de alguém, às vezes viu a máquina num dia, numa feira, né? Ou viu na internet num dia e resolveu comprar no outro. Chega assim, gente, como que faz para imprimir na Silhouette? Gente, como que faz pra fazer print and cut? Gente, não sei o que. Começa a perguntar umas coisas absurdas, assim, sabe? Umas coisas que, se você tivesse parado pra estudar o mínimo do que você acabou de comprar, você saberia que não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, tem muita gente perdida e você às vezes dá risada, né, de algumas coisas que algumas perguntas que aparecem e tal, não sei o quê, mas lembre-se que um dia talvez você tenha tido essa dúvida, né, mas o importante não seja essa pessoa perdida, tá? Assim que você compra uma coisa que você não conhece, que você não tem domínio, leia o manual, tá? Ele existe por um motivo. 2. Pesquisa, filha, vai no YouTube, vai no Google, a gente tem um oceano de informações na internet, basta saber pesquisar. Blog explicando coisas, vídeo explicando coisas, é o que não falta nessa internet, tá? Tudo material gratuito, tudo material de muita boa qualidade muitas vezes, então pesquise como um puxão de orelha, pare de ser preguiçosa de ir lá nos grupos e ficar perguntando, gente, como faz pra imprimir? Gente, a Silhouette imprime? Gente, não sei o quê. Pô, mano, pesquisa no Google, não achou? Pesquisa no YouTube, não achou? Pesquisa nos grupos, porque muitas vezes a resposta já tá lá nos grupos. Não achou nos grupos? Aí sim você pergunta, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre regras de etiqueta de grupo de Facebook pra vocês, aguardem e verão. Porque realmente as pessoas, elas perderam a capacidade, né, parece, de correr atrás das informações, tá? A gente tem informação a rodo por aí, mas as pessoas estão meio preguiçosas de ir atrás disso, tá? Então eu recomendo que vocês não sejam essas pessoas, tá? Que vocês realmente busquem informações, porque elas estão aí em algum lugar, basta procurar. Quando você vê essas pessoas perdidas, oriente-as a procurar as informações, tá? Ó, gente, isso aí tem no Google facinho, ó, nesse vídeo aqui ensina certinho. Então, se você vê alguém perdido nesses grupos de Silhouette, ensina o caminho para elas aprenderem a se virar sozinhas, tá? Não alimente uma silhueteira folgada. Como eu já disse, tem muita gente folgada, tem muita gente mau caráter, tem muita gente perdida que não tem noção do que tá acontecendo, comprou a máquina e não sabe nem para que serve, mas também, graças a Deus, na internet hoje em dia, a gente tem também muita gente boa, muita gente que auxilia a gente, muitas vezes gratuitamente, tá? Então, já volto no assunto que eu já comentei. Vai no Google, vai no YouTube, vai nos grupos, pesquisa, caixinha de pesquisa lá, é uma mão na roda, tá? Uma salvadora de pátrias. Pesquise as informações que você tá com dúvida. Se você realmente não achar essa informação, sim, você pega e pergunta lá no grupo, tá? Com certeza vai ter alguém disposto a te ajudar, tá? As meninas são muito bacanas, elas gostam de ajudar. Porque a gente sabe, né, que a gente sempre foi iniciante, a gente começou de algum lugar, a gente sempre começou do zero, tá? Mas como eu falei, saiba diferenciar aquela pessoa que tá perdida realmente, que precisa de uma ajuda, das que são folgadas e que estão querendo que você trabalhe por ela, tá? Então saiba diferenciar esses dois tipos e ajude uma e ignore a outra, tá? Porque senão a gente acaba alimentando pessoas que não são saudáveis pro nosso próprio mercado, tá? Então fica a dica. Coisa número 10, a gente não tem noção de como a gente tem que estudar e quebrar a cabeça para trabalhar com isso, né? A gente acha que é só comprar a Silhouette, a gente vai olhar para ela e vai sair a caixinha pronta, e não é nem um pouco assim, tá? A gente tem que ralar muito, estudar muito, aprender a mexer nos softwares, aprender a atender cliente, aprender a gerenciar uma empresa, como eu já disse. A gente tem que estudar demais, muito mais do que a gente sequer imagina quando a gente começa a trabalhar com isso. Então, se você realmente está com preguiça de estudar e você não tá afim de quebrar a cabeça, de ralar para
trabalhar com isso, então eu sugiro que você nem comece a trabalhar, tá? Porque não é um caminho fácil. Bem, eu já comecei falando no vídeo disso, né? Que tem muito suprimento caro, muito papel caro e tal. Mas as pessoas não param pra pensar em quanto elas têm que investir pra trabalhar com isso. É muito dinheiro, gente, vocês não têm noção. Uma silhuete é R$1.200, uma impressora é R$1.200, uma encadernadora custa mais 500, 600, e não sei o que custa mais não sei quantos, não sei o que, o computador custa 3, 4 mil reais, sabe? É muito investimento. Quando os clientes falam assim, ah, mas é só papel. Assim, filha, mas é só papel, mas você não sabe, né, que teve 1.200 da impressora, mais 1.300 da máquina, mais 1.000 e não sei quanto do não sei o quê. As pessoas, às vezes, elas não têm noção do investimento que a gente tem que fazer para trabalhar com isso, né, como os equipamentos são caros, e, enfim, ainda tem questão de manutenção, de desgaste, na silhuete tem a questão de lâmina, base, né, então não é simplesmente assim, vou lá investir R$100 e ter um negócio de sucesso. Não tem como, tá? É um investimento grande. Vou fazer um vídeo em breve falando sobre quais são os investimentos mais urgentes, assim, né? Mais essenciais para você começar o seu negócio de papelaria. Mas já adianto que, se você quiser trabalhar direitinho, com eficiência, né? Com qualidade, você tem que investir. Coisa número 12. Se você quer realmente trabalhar com isso, trabalhar com qualidade, ser independente na sua empresa, você precisa aprender design, tá? Não adianta você simplesmente saber usar o Corel, saber usar o Illustrator, saber usar o Photoshop, saber usar a ferramenta, não quer dizer nada a respeito da qualidade daquilo que você vai criar, tá? Então você precisa aprender a trabalhar com isso. Você precisa aprender sobre teoria de cores, você precisa aprender sobre espaçamento, sobre alinhamento, sobre uma série de fatores que deixam aquele convite, né, aquela arte que você está produzindo, uma coisa decente, sabe, visualmente atraente. Tá? Porque o que eu vejo de monstrinhos por aí rolando, a pessoa sabe mexer no Photoshop, sabe mexer no Corel, mas ela não tem a mínima noção do que ela tá fazendo, sabe? Então acaba sendo umas coisas com uma qualidade bem duvidosa e, enfim, quem acaba sofrendo isso é o cliente, aí pode ser que a longo prazo isso acabe reverberando no mercado todo, né? Porque você simplesmente mexendo na ferramenta não te faz um bom profissional. Você precisa saber a teoria, você precisa saber tudo que tá por trás de uma arte para deixar ela realmente bonita. Bem, questão número 13. Não parece, mas trabalhar com papelaria personalizada é uma atividade também fisicamente desgastante, tá? Além da questão mental, você pode ficar com ler de tanto ficar colando caixinha, dobrando caixinha, cortando caixinha, tudo igual. São 50, 60 caixinhas iguais, você fica fazendo o mesmo movimento, então isso pode te dar ler, tá? Pode te dar problemas de braço, de ombro, de punho. Então, tomem cuidado com a ergonomia, tá? Tomem cuidado com o excesso de movimentos iguais, de ficar muito no computador também. Eu tenho bastante esse problema de ficar com dor nas costas, de ficar com dor aqui no ombro, né? Porque fica, às vezes, em posição errada, tá? Então, tomem muito cuidado com a ergonomia, tá? Porque isso pode trazer sérios problemas de saúde pra vocês. Recomendo que sempre vocês não parem de fazer exercício quando vocês estiverem trabalhando, tá? Faz uma academia, faz uma aula de dança, um pilates, alguma coisa assim, pelo menos 2, 3 vezes por semana, pra movimentar o seu corpo, para você aguentar esse ritmo de trabalho no resto da semana, tá? Porque senão você vai ter consequências físicas graves, tá? E tem outro detalhe ainda, a silhuete é muito barulhenta, tá? Não parece, mas ela é bem barulhenta quando você está num ambiente fechado, né? No seu escritório, no seu ateliê. Ela fica muito barulhenta, então se você não tomar cuidado, se você ficar muito perto dela, você pode ter problema de audição também, tá? Então, principalmente se você tem mais que uma máquina, Jesus Cristo, ter 2, 3 máquinas no mesmo ambiente, fazendo o mesmo movimento, o mesmo barulho, você fica realmente surda, tá? Então, das duas, uma. Eu recomendo que você trabalhe de fone de ouvido, né, escutando música, fazendo alguma coisa assim, porque trabalhar no silêncio eu acho particularmente muito entediante, tá? Então, eu escuto sempre fone de ouvido. Ou se você não quer ouvir música, use protetor auricular, tá? Regra de EPI. É regra de segurança no trabalho isso. Use protetor auricular, porque a longo prazo esse tec, que é alto pra caramba, não parece, mas ele pode te trazer problemas de audição, tá? Então fica a dica também. 14. Com o tempo, você vai aprender aonde que dá e aonde que não dá para economizar na sua produção, tá? Tem lugar, tem coisa que você vai conseguir, por exemplo, trocar a base original por uma base paralela, tem hora que você vai conseguir trocar de um fornecedor para o outro, você vai conseguir economizar um pouquinho e tal, mas tem coisas que não dá para economizar. Então, por exemplo, na hora de cortar alguma peça, você vai aprender a otimizar, né, o espaço que você usa dentro do papel para sobrar um pouco mais, para sobrar uma tirinha embaixo, né, às vezes alguma coisa que não tinha. Quando sobrar essas tirinhas, guarde, porque às vezes dá para você cortar algum pedacinho, né, algum papelzinho, alguma pecinha que ficou faltando num outro arquivo, né, num outro molde no futuro.
Você pode também usar esses espaços, né? Que às vezes você precisa cortar uma peça aqui, sobra um buraquinho aqui no meio. Você pode cortar tags, né? Corte redondinho, corte escalopinho, assim. Corte coisas que você usa bastante, né? Quando você está produzindo. Corte, já deixa ele montado, né? Com cores, né? Que você geralmente usa, tal. Deixa ele guardado, porque no futuro você pode precisar daquela peça, daquela cor e já está cortado. Você economizou papel, né, perdeu menos material enfim, economizou na produção, porque ele já tá pronto, economizou tempo e tal. Então fica a dica aí, sempre que tiver sobrando um pedacinho ali, algum papel que você tá cortando, corta uma bolinha, um círculo, um coração, um escalope, tá? Deixa esses moldes sempre perto, né, sempre fácil para você pegar e preencher esses buracos. Quando você estiver cortando outras peças, porque elas podem ser úteis no futuro para você. Número 15, vai ter hora que você vai ter que fazer coisas a contragosto. De vez em quando vai chegar aquela cliente que quer aquele tema esquisitíssimo que você achou horroroso, mas você vai ter que fazer porque ela tá pedindo. Vai ter hora que ela vai falar assim, ó, quero uma arte assim. E você fala assim, nossa gente, que negócio horroroso, né, que negócio brega. Mas você vai ter que fazer porque ela pediu, tá? Então, às vezes, você vai ter que ser contrariada, né? Vai ter que fazer algo que você não julga que é o seu melhor, mas porque a cliente pediu e você tem que fazer, né? Mas, assim, fica a dica também. Se você não se identificou com aquela arte, se você não se identifica que aquilo lá é o que a sua empresa representa, não coloca no seu portfólio, tá? Evita postar nas redes sociais, evita postar no seu site, finge que nunca existiu. Porque se as pessoas no futuro verem aquilo, elas podem pedir, e enfim, aí vira uma bola de neve de algo que você não quer produzir, tá? Então, deixa o mais escondidinho possível para evitar esse tipo de coisa. Número 16, o ponto alto do seu dia depois de fechar o orçamento, receber as fotos oficiais dos fotógrafos das festas, né? Então, assim, a gente morre de alegria quando a mãe manda as fotos nossos personalizados em cima da mesa da festa da criança, ou enfim, do noivado, do casamento. Quando a gente recebe as fotos do fotógrafo, assim, a gente vê assim, ai meu Deus, que maravilhoso, eu preciso postar no Instagram, pelo amor de Deus. Então, assim, é bem legal, é muito bom, né, quando a gente recebe essas fotos, porque isso agrega demais no nosso portfólio, porque são fotos maravilhosas dentro de todo o contexto da festa, né, muito melhor do que você tirar foto num estúdiozinho, né, ou simplesmente na sua mesa, no seu ateliê, mas... fica a dica também, sempre peça para a mãe o nome do fotógrafo, né? Aí você entra em contato com ele e pede autorização, tá? Assim, moça, com licença. Eu vi que você tirou umas fotos no aniversário do X e tem uns personalizados meus, tal, não sei o que. Você me autoriza, né? Você pode me emprestar essas fotos para eu postar nas minhas redes sociais, tal, para mostrar meu trabalho, tal, não sei o que. Eu gostei muito dessas fotos, lindo, maravilhoso, tá? Então queria realmente mostrar, tal, não sei o quê. Sempre peço autorização, tá? Evitem a situação chata de ter que o fotógrafo ir lá bater na sua porta, lá bater no seu Instagram e falar, olha, essa foto é minha, eu gostaria que você retirasse porque eu não te dei autorização pra isso, tá? Então, por mais que a foto seja da mãe, entre aspas, né? Porque ela pagou por aquilo lá, o direito da foto é sempre do autor, tá? É sempre do fotógrafo, então evite dor de cabeça, peça sempre autorização do fotógrafo, tá? E daí também fica outra dica, quando a mãe fechar o orçamento com você, fala assim, ó, já aproveita, me passa o nome do fotógrafo, antes mesmo da festa acontecer, fala assim, me passa o nome do fotógrafo, o contato dele, porque daí que acontece, se por um acaso passar a festa e tal, e a cliente não te mandar foto, você consegue entrar em contato com ele e falar assim, ó, você fez a foto das festas do fulano, no dia tal, e eu queria saber se você tirou foto da mesa, tal, dos personalizados, queria ver as fotos, tal, se você podia me ceder, ou enfim, às vezes, né, ele vai querer vender por um preço mais baratinho assim, daí você vê qual é a situação, né, que você tem, e enfim, às vezes ele posta no próprio portfólio dele, né, mas a mãe acaba não avisando, então você faz esse meio de campo, né, pega e tenta descobrir essas fotos com seus produtos e utilizá-las com a devida autorização dele para trabalhar, né, para poder postar nas suas redes sociais, porque isso é muito bacana, tá? Agrega bastante no seu portfólio e na sua empresa, tá? Número 17. Não é uma coisa muito legal, mas é realidade, tá? Você vai sofrer tentativa de golpe enquanto você estiver trabalhando com personalizado, tá? Desde aquela pessoa que quer vender uma silhuete usada para você e que, enfim, é golpista, a máquina não existe, ela tenta pedir um adiantamento do valor, depois ela some e tal, não sei o quê. Desde fornecedor de suprimento, né, de caixinha, de latinha, essas coisas assim. E, infelizmente, também de clientes, tá? Então,
um monte de cliente fala assim, então, depositei, tá aqui o comprovante, não sei o que, faz logo, manda logo, não sei o que, sendo que o envelope estava vazio. E, enfim, várias coisas chatas, né? A pessoa fecha, fala assim, não, pode produzir, mas ela não depositou o sinal, tá? E aí depois ela vem, ela desiste, daí nisso você já produziu, aí você acaba ficando com prejuízo porque você já cortou, já fez a arte, já fez um monte de coisa, já se empenhou naquele pedido e ele não vai ter retorno para você, tá? Então sempre tenha muito cuidado, defina muito bem os seus processos na hora de fechar um orçamento até finalizar a produção, para você não correr nenhum golpe em nenhuma dessas etapas, tá? Então tome muito cuidado com isso. E com relação também a pessoas querendo dar golpe, não é um golpe exatamente, mas pessoas querendo se aproveitar do seu trabalho. Então, às vezes, outras artesãs vêm assim, então, quanto fica pra você fazer tal coisa? Né, pede um orçamento de alguma coisa porque ela quer copiar seu preço, ela pede para você enviar arte e ela acaba roubando essa arte, né, ela pega essa arte e imprime na casa dela mesmo, não sei o quê. Então, assim, ó, dicas. Mandem sempre fotos, preview, né, antes da pessoa fechar, antes dela realmente finalizar o pagamento e tal. Mande sempre com marca d'água, sempre em baixa resolução. Peça sempre sinal para começar algum trabalho, né, alguma produção. Espere o dinheiro cair na conta, não confie só no comprovante. E, enfim, cuidado com tudo que for muito milagroso, de promoção, de valor muito abaixo de valor de mercado, tá? Porque pode ser golpe, tá? Então, muito cuidado com isso, porque a gente tem muita gente boa no mundo, mas infelizmente também tem muita gente má, muita gente pilantra. Então, a gente tem que estar sempre com o pezinho atrás com relação a isso. 18. Você vai se descobrir uma pessoa à frente do seu tempo. Por quê? Quando você trabalha com personalizado, a gente precisa estar sempre pensando 3 ou 4 meses à frente. Enquanto seu filho está lá comemorando o dia da independência na escola, você já está pensando na lembrancinha de Natal que você tem que fazer, tá? Então é engraçado porque você acaba realmente readequando seu calendário. Em janeiro você já está pensando na Páscoa. Na Páscoa você já está pensando no Dia dos Pais. No Dia dos Pais já está pensando não sei o quê, sabe? Então você está sempre realmente muito à frente para conseguir dar conta, né, de se planejar entre escolher as artes, né, escolher os arquivos, os moldes, produzir, fazer o portfólio, receber as encomendas, produzir e entregar na data certa. Então você acaba sempre estando muito adiantada, né, com relação às outras pessoas. Então isso é uma coisa até engraçada, que a gente acaba se acostumando, né? A gente acaba alterando nosso calendário com relação ao calendário das outras pessoas normais da vida. Número 19. Se você não mora no Sudeste, em especial no estado de São Paulo, você vai sofrer um pouquinho mais para trabalhar com isso, porque esmagadora maioria dos fornecedores, tanto de papel, quanto de suprimentos, quanto de aviamentos, enfim, todo mundo praticamente está no estado de São Paulo. Então, se você for fora dessa região, você vai sofrer, porque nem sempre você vai achar fornecedor bom perto de você, na sua região. Você vai gastar bastante com frete, né? Porque o frete, quanto mais longe você morar de São Paulo, mais caro vai ficar o frete. Isso vai alterar os seus custos de produção, né? Então, infelizmente, se você mora no Acre, lá na Rondônia, Rio Grande do Sul, assim, então quanto mais longe você morar, mais difícil, né, vai ser em relação a esse processo, né, de realmente adquirir os seus suprimentos para trabalhar, porque vai ficar cada vez mais longe. E número 20, a minha última coisa que eu queria que tivesse me contado, é que você vai viver num misto eterno de amor e raiva pela silhuete, né, se você trabalha com ela. Enquanto você compra ela apaixonada por todas as possibilidades que ela tem para você, por todas as coisas lindas e maravilhosas que ela consegue fazer, quando você vê o trabalho da amiga, você fica arrasada, maravilhada, porque é muito, muito legal e muito lindo e maravilhoso. Mas um belo dia ela tá cortando bem, no outro dia ela acorda de mau humor e não quer cortar, e não quer ler registro, e não quer fazer nada da vida, e o programa não reconhece, e ela simplesmente inferniza a sua vida e não quer funcionar. Então você vai ficar morrendo de vontade de jogar ela na parede. Então você vai ter que aprender também a lidar com esse misto de emoções que a silhuete te proporciona, tá? Enquanto você termina o trabalho e fica maravilhado, no outro dia você quer matar ela porque ela não quer funcionar, tá? Então isso acontece, sinto te informar. As silhuetes são temperamentais, tem gente que diz que não, que é falta de técnica, que é falta de conhecimento, que tem alguma coisa errada, mas tem dia que simplesmente não é, gente. Pelo amor de Deus, tem essa máquina já faz 5 anos. E tem dia, às vezes, teve um dia que ela ficou, acho que 2 semanas com pau para ler registro. Não fiz nada diferente, sabe? De um dia pro outro parou de ler registro, só no manual, depois de várias tentativas, e foi 2 semanas assim. Aí, num belo dia, ela acordou e resolveu voltar a funcionar. Eu não fiz nada diferente, ela resolveu voltar a funcionar, tirou férias, aí acabou as férias, ela voltou a funcionar. Então é assim, de vez em quando vai acontecer isso, tá? Então, se você tem uma produção grande, tá? Se você tá num esquema bom, né, de fazer bastante coisa e tal, sugiro que você tenha uma máquina de reserva, porque se um dia uma delas resolver fazer isso, a outra vai te dar um backup, né, vai te dar um suporte para você não
atrasar a sua produção, tá? Então fica aí a dica também de investimento quando você tiver com uma produção maior, para você não sofrer esse tipo de empecilho, porque vai ter hora que ela vai te deixar com raiva. Bem, então é isso. Essas são as coisas que eu consegui pensar, né, que achei que seria legal compartilhar com vocês. Se vocês pensarem em outras coisas, né, outros motivos pelos quais vocês queriam que tivessem te contado antes de começar a trabalhar com isso, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu, se você se divertiu, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.